Esse é o Lidos de setembro, outubro, novembro. Ei, tô aí! Vou começar esse vídeo dizendo para vocês. Na verdade não vou começar porque eu já comecei, né? Mas eu vou dizer para vocês agora que entre setembro e novembro eu li 16 livros. Só que eu não vou falar de todos porque não. Porque o calor está enorme e eu não vou perder tempo aqui divagando, me assando falar dos livros, né? Isso. Eu comecei, não, eu não comecei, não tem ordem nenhuma neste negócio. Mas nesse período eu li Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Esse livro é dividido em 4 partes. A primeira parte é o que eu convencionei chamar de a narrativa do rio Capibaribe, que nasce no Alto Sertão, no Alto Agreste, lá vai eu para o sertão. No Alto Agreste pernambucano, no município de Poção, se eu não estou enganada, e desemboca aqui no mar, né? Aqui no Recife. E a gente faz essa viagem junto com o rio, né? E a gente passa por diversos municípios e ele vai descrevendo a paisagem. Na segunda parte, João Cabral faz meio que um comparativo entre o Nordeste e a Espanha. Eu gostei muito dessa parte, só que eu vou confessar para vocês que não peguei muita coisa, até porque eu não conheço a Espanha, né? Isso é isso. Na terceira parte, João Cabral já nos apresenta Severino. Mas quem é Severino? Severino é um retirante que sai também do Alto Agreste e ele vem para Recife com promessas ou com esperanças de vida melhor, já que ele vê a sua família, ele vê os seus amigos, ele vê os seus conterrâneos lá morrendo, né, de sede, de fome, de tudo o que a seca traz para o povo, e ele vê aquela miséria lá. Então ele decide vir para Recife para tentar uma vida melhor. Só que quando ele chega em Recife, ele vê que a coisa não era bem assim como ele pensava. Nesse trecho, nessa parte, a gente se envolve mesmo com o personagem, no caso com o Severino, e ele vai parando no meio do caminho, ele vai tendo diálogos com pessoas, e esses diálogos mostram muito do que o povo nordestino é, e mostram muito do que o Nordeste é. Então foi a parte que eu mais me apeguei, sabe? Foi a parte que eu mais gostei, foi a parte que para mim valeu por todo o livro. Na quarta parte, Cabral de Melo Neto fala por metáforas de algo que parte do homem. E eu interpretei essa metáfora como sendo a palavra cortante, aquela que fere. Mas o cara que escreveu o prefácio aqui, ele interpretou como sendo a inspiração. Então, né, cada um interpreta o molde, né? É isso aí. Então eu gostei demais do livro, eu gostei demais, eu pretendo sempre reler Morte e Vida Severina, porque eu acho que vale muito a pena. Para quem quer conhecer um pouco de Pernambuco, um pouco do Nordeste, eis um livro que vale a pena. Aí eu li A Câmara Clara, eu li esse livro para um trabalho que eu precisei fazer para a faculdade, de Roland Barthes. E Roland Barthes, ele é semiólogo, ele é linguista, ele é crítico literário, ele é filósofo, ele é tudo que ele quiser ser, né? Cara com esse currículo. Enfim, esse foi o último livro dele e ele quer saber aqui, ele quer estudar a fotografia, né? Enquanto semiólogo, ele quer entender qual é a essência da fotografia, ele quer buscar a magia da fotografia, ele quer saber por que a fotografia é tão importante para a gente. E aí ele faz um estudo da fotografia nesse livro. Ele fala de punctum, que é aquilo que nos toca na foto, né? Aquele detalhe da foto que nos fere, que nos chama mais atenção. Ele fala do trabalho do operator, no caso que é o fotógrafo. Ele fala de enquadramento, enfim, ele faz um estudo de fotografia. É um livro bem filosófico, né? Afinal o cara era filósofo.
dele tinha que ser meio filosófico, tem uma linguagem assim meio coisada, né? Mas dá para ler, ele só tem 100 e poucas páginas, 102 páginas, algo do tipo. E é um livro que enriquece mesmo a gente. A gente começa a perceber detalhes da fotografia. E tem um trecho do livro que ele fala que o fotógrafo, quando uma foto sai bela, né? O fotógrafo fica orgulhoso. Em outras palavras, não vou falar na linguagem filosófica de Barthes, né? Mas tudo bem. Mas em outras palavras, ele diz que quando a fotografia sai bem, o operator, no caso, ele fica orgulhoso, né? Porque aquela fotografia é dele, foi ele que tirou, a fotografia saiu bem. E ao mesmo tempo em que o modelo também se sente orgulhoso, porque afinal a fotografia batida foi a dele, né? Isso, então a gente não sabe se a fotografia é do operator, se é do modelo, a gente não sabe o que contribuiu para aquela fotografia sair tão bela, né? É um livro bem legal, legal em termos, legal para quem quer aprender este negócio, né? Para quem se interessa por esta coisa, mas vale a pena ler. Aí eu li Crime e Castigo de Dostoiévski. Finalmente eu li este livro depois de séculos dele de sua estada, né, na minha estante, e eu li. E eu me surpreendi demais com esse livro. Eu não sabia que esse livro ia ter uma linguagem tão acessível, na verdade, e que ele ia ser tão fluido, sabe? Que a leitura dele fosse tão fluida. Eu me surpreendi muito positivamente, porque além de tudo é um livro bem escrito, né? A gente tem na cabeça que livros são aqueles livros, enfim, não vou entrar nesta discussão. Mas é um livro fluido, profundo, inclusive os personagens aqui são muito bem construídos. É Dostoiévski, né? Dostoiévski é Dostoiévski. Eu até me sinto mal falando que os personagens dele são bem construídos. Vamos lá. Esse livro ele trata de um crime cometido por Raskolnikov, que era estudante de direito. Ele era provinciano, mas ele foi para São Petersburgo para estudar. Ele era ajudado pela mãe e pela irmã, porque a família era pobre, né? Ele precisava lá ser ajudado. Mas ele era trabalhadorzinho, ele era limpinho, né? Mas aí teve um momento da vida dele que Raskolnikov, ele fez o quê? Ele surtou. Ele ficou meio obsessivo. Ele achava que algumas pessoas tinham nascido, tinham vindo ao mundo para fazer algo grandioso. Essas pessoas seriam pessoas extraordinárias. E ele era fã de Napoleão Bonaparte, né? Então ele achava que Napoleão, a exemplo de Napoleão Bonaparte, tinha outras pessoas também, tinham pessoas nascidas para serem extraordinárias. E ele se achava o quê? Ele se achava uma pessoa extraordinária, né? Então, ele achava que essas pessoas extraordinárias tinham direitos. E direito, inclusive, de cometer um crime por um bem maior. Então, foi a partir daí que Raskolnikov começou a arquitetar o crime que ele posteriormente cometeu. E aí depois do crime cometido, eu não vou dizer qual é o filme, eu não vou dizer qual é o crime, né? Eu já disse que foi um crime, mas é porque o próprio título do livro já revela. Depois disso, ele começa a ter dor na consciência, sabe? Mas essa dor na consciência, esse arrependimento, não vem muito fácil para ele não, porque ele está convencido que ele é uma pessoa extraordinária, né? Mesmo assim, ele tem medo de ser pego pela polícia e a gente fica sempre naquele impasse junto com ele, sabe? Naquele impasse psicológico, se é que eu posso usar essa palavra. E aí depois ele se arrepende do crime. Não sei se ele se arrepende muito não, mas enfim, né? Enfim, é um livro que ele mexe com a gente, ele mexe com a cabeça da gente. Eu sonhei que eu cometi um crime e eu estava lá no banco dos réus sendo julgada por esse crime cometido. Mas enfim, ele mexe de fato. É um livro que eu recomendo para todo mundo, inclusive estudantes de direito dizem, leem muito, né? Enfim, vale super a pena. Foi o primeiro de
Dostoiévski que eu li e eu já quero ler todos. Eu sou dessas. E aí eu li Vozes de Chernobyl, de Svetlana Alexievich. Svetlana é uma bielorrussa, ela recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 2015. E nesse livro ela colheu depoimentos de pessoas que sofreram um desastre nuclear da usina de Chernobyl em 1986. Provavelmente vocês estão vendo o som vindo de fora, né? Porque os vizinhos aqui adoram o som alto. Mas enfim, esse livro é um livro que me deixou triste, que me deixou revoltada, que me deixou pasma, que me deixou arretada, que me fez desacreditar ainda mais nas pessoas e no governo também. As pessoas aqui dão depoimentos, como eu já disse, de como suas vidas foram afetadas pelo desastre. E aqui a gente vê o posicionamento do governo com relação a isso, sabe? Como se fosse uma coisa, um acidente passageiro, um acidente leve, que ia ser, e que a ordem seria restabelecida a qualquer momento. Mas a gente viu que não, que isso afetou profundamente a vida das pessoas. E a gente vê depoimentos aqui de pessoas que dizem que eles até se comparam muito aos japoneses, né? Quando do lançamento da bomba de Hiroshima, das bombas de Hiroshima e Nagasaki. E eles falam que pelo menos o pessoal estava em guerra lá, né? E eles aqui, eles não estavam em guerra no momento em que a usina explodiu. E que eles não estavam preparados para isso. E a gente vê o depoimento de mulheres, né, que viram seus maridos irem embora de uma forma tão perversa, tão... E essas mulheres dizendo que elas só queriam os maridos delas. Tipo, o que ficou depois que eles foram embora? Ficou uma carteirinha, ficou uma medalha de herói. De que isso serviria depois, né? É um livro muito, muito, muito triste. É um livro que eu recomendo para todo mundo, para que a gente pare de ser tão crédulo nas coisas, né? Às vezes a gente é crédulo demais e isso pode afetar também nossas vidas. Enfim, é um livro triste, mas que eu recomendo. Eu acho que todo mundo deveria ler. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. E aí eu li um livro chamado Andes, Um Caminho para as Estrelas, e a autora entrou em contato comigo, é Marli McKinsey o nome dela. Ela tem um canal no YouTube, eu vou deixar o link do canal dela aqui para vocês verem. Ela fez em parceria esse livro com outro autor, cujo nome eu esqueci agora, infelizmente. Eu não tenho o livro porque ela me mandou o livro para ler e falar sobre ele, né? Mas esse livro, ele faria um tour pelo Brasil, né? Depois de lido, eu enviei ele para outra booktuber. E esse livro, ele nos convida a um passeio pelos Andes. Eu vou confessar que antes de lê-lo, eu não tinha nenhum interesse por Machu Picchu, pelos Andes, por nada do tipo. Mas depois que eu li, eu fui procurar, inclusive, saber mais, né? E aquela vontade de conhecer. Eu acho que esse é até o objetivo da autora. A autora é brasileira, mas está morando em Cusco no momento. E eu acho que até o objetivo é esse, né? E o que acontece? A gente é apresentada a protagonista, que é Rafaela. A protagonista é uma brasileira que vai para os Andes para escrever um livro. Ela é formada em letras e ela vai para lá para escrever um livro, mas ela vai também porque algumas coisas acontecem em sua vida, enfim, ela vai. E quando ela chega lá, depois de um tempo dela, né, instalada no local, chegam os seus amigos. Quando os seus amigos chegam, ela convida os amigos para um passeio. E é nesse passeio que nós, leitores, ficamos conhecendo um pouquinho dos costumes do povo local, né? Um pouquinho de suas tradições, de suas crenças, de suas histórias. É um livro bem interessante, assim, rola um romancinho também, né? É um livro que tem uma linguagem, assim, um tanto romântica. Eu até anotei aqui. Na página 114... ao invés da autora dizer assim, anoiteceu, olha as palavras que eles, no caso, usam.
antes que as forças cósmicas produzissem a escuridão para presenteá-los com uma vista de milhões de pontos luminosos. Ou seja, essa é outra forma de dizer que anoiteceu, né? Isso então tem uma visão bem romântica assim das coisas, sabe? Além disso, o livro tem umas frases de efeito assim pra gente que a gente fica pensando, nossa, caramba, é verdade, né? Vamos lá. O que eu gostei e o que eu não gostei do livro, sendo bem sincera, né? O que eu não gostei foi do rodeio. Eu acho que isso é uma coisa que atinge os novos autores, né? Os autores, eles escrevem muito bem, só que poderiam ser substituídos esses rodeios por palavras que fossem direto ao ponto. Não sei se vocês estão me entendendo, mas eu acho que de repente se, né, cansa um pouco. Se rodear demais, eu acho que cansa um pouco. E o que eu gostei foi a apresentação que nós tivemos, né? A gente conheceu um pouco mesmo dos costumes locais. E além disso, os autores escrevem bem. Assim, só tem um probleminha de revisão ou outro, eu vou ser bem sincera, mas no geral eles escrevem bem. E aí nós ficamos conhecendo tradições, crenças, costumes locais e dá uma vontade danada de viajar para Machu Picchu. Enfim, Marli, muito obrigada. Desculpa por eu ter demorado, mas quem assiste, quem acompanha o Lendo Dia, sabe que eu demoro pra caramba pra postar vídeo de leitura, porque tá muito trabalhinho esse negócio, eu não gosto muito de trabalho não. E aí eu li uma série, eu vou deixar o livro aqui em algum lugar pra vocês verem, porque eu li no Kindle, mas eu tô com preguiça de abrir meu Kindle pra ver. Vou deixar aqui a foto, tá? Uma série chamada CEO. E o nome do primeiro livro é A Descoberta do Prazer, o segundo é A Descoberta do Amor e o terceiro é A Descoberta da Verdade. É uma série de romance erótico, mas não apenas romance erótico, olha aí. Essa série também traz um pouco de suspense. E o resumo da série é o seguinte, né? É o seguinte... Uma pessoa vai trabalhar aí para um CEO lindo, bonito, daqueles personagens, né? Maravilhosos, que as autoras de livros eróticos geralmente trazem pra gente. Ela vai trabalhar na empresa desse cara e, né, a princípio os dois detestam um ao outro. A princípio não rola, não bate, eles não se batem. Mas aí eles viajam um dia e esse cara seduz essa secretária. Eu tô falando o cara e a secretária porque eu esqueci o nome dos protagonistas. Que coisa, mas é isso, eu esqueci o nome deles. Esse cara, ele seduz a secretária e quando eles voltam, essa secretária descobre o quê? Descobre que o cara é casado, safado. E pior que casado, ele não pode se separar da mulher. Não pode se separar da mulher para ficar com ela. Então a gente vai ter a trilogia toda ao redor desse negócio aí, né? Aí a gente vai ter brigas, muitas brigas, a gente vai ter reconciliações e separações, aí a gente vai ter muito suspense. E o suspense dessa trilogia é bem legal, assim, né? É bem legal. É uma trilogia que eu recomendo, apesar de não ser aquelas maravilhas na escrita, né? Na escrita, mas é uma coisa envolvente, envolve muito o leitor. Recomendadíssimo. E aí eu li O Conde Enfeitiçado, que é o livro 6 da série Bridgertons. E esse livro é o seguinte, vou contar o babado todo pra vocês. Michael Sterling, acho que é assim que fala o nome dele. Ele não é conde a princípio não. Ele é primo do conde. Mas sabe aquele primo mais chegado do que irmão? Aquele primo que sabe que tem muita amizade um pelo outro. Eles é muito amor envolvido entre esses dois primos. Eles se respeitam muito, eles se amam muito, enfim. E Michael, que a princípio não é conde, coisíssima nenhuma, ele se apaixona por Francesca Bridgerton, que é uma das filhas lá, né? Da família Bridgerton. Só que, e ele se apaixona assim, à primeira vista, é amor à primeira vista. Só que
ele se apaixona na festa de noivado de Francesca com o primo dele. Isso aí. Ele se apaixona por Francesca neste dia. No primeiro olhar. No momento que ele abate os olhos dele. Só que eles podem ficar juntos? Obviamente que não. Porque Francesca vai casar com o primo dele. E Francesca casa com o primo dele. E Francesca passa uns anos casada com o primo dele. Né, isso, e assim, Francesca ama o primo de Michael também. Eles fazem um casal lindo, um casal fofo, um casal maravilhoso. E aí, como é que se dará o relacionamento entre Francesca e Michael? O negócio não vai ser fácil, como vocês pensam, não vai ser nada fácil, mas vai ser clichê, como todos os livros de romance, né? É um livro que eu gostei demais, eu sofri junto com o Michael, eu sofri as dores de Michael. A gente via o modo que Michael olhava, como ele admirava, como ele adorava Francesca e como ele não podia falar isso, né? Porque ele não podia trair o primo. Então é um livro que eu gostei muito, assim como todos os livros de Julia Quinn. Eu recomendo, está recomendadíssimo. Então é isso. Esse é o vídeo de lidos de setembro, outubro e novembro de 2016. Eu li mais alguns outros livros, só que eu não vou falar realmente de todos aqui, porque o calor tá bravo. O calor tá bravo demais. Eu já suei tudo que tinha que suar neste vídeo, né? E eu acho que eu mereço um like por isso. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele velho e querido like, de se inscrever neste canal, de compartilhar. Beijo pra tu!